vimos que a primeira regra do Benoni é que o Benoni é aquele que nunca peca, intermediário, mas ele tem vontades. Como ele deve fazer para ter controle? Então, o primeiro é ele saber que ele tem esse controle, que se ele meditar na grandeza de Deus, automaticamente ele vai conseguir dominar sua natureza, sua má natureza, má inclinação. Por quê? Porque ele pensa, Deus é tão grande, como que eu vou pecar contra ele? E isso afeta o cumprimento das mitzvot dele. A segunda regra que nós vimos é que o Benoni, todos nós devemos servir Deus com amor e temor. Tá? É revelar isso, é sentir isso no coração. Só que nem todo mundo consegue. A gente falou que às vezes, por conta da fonte da alma, isso é impossível para a pessoa. Então, como ele vai servir Deus? Então, a segunda regra dizia que, mesmo que ele não sinta o amor e temor de forma super poderosa, mas, uma vez que ele meditou na grandeza de Deus, e ele lembrou que Deus é tudo, que o correto seria que as almas expirassem de tanta vontade de se conectar com Deus. Só que Deus não permite isso. A gente falou sobre aquele suicídio espiritual. Deus não permite que a alma saia do corpo antes do tempo. Então, só esse tipo de meditação já é o suficiente para considerar o serviço do Benoni completo. E quando ele cumpre uma mitzvah baseada nesse pensamento, ele está cumprindo uma mitzvah que se eleva, não algo que fica aqui embaixo. Por quê? Porque quando ele medita na grandeza de Deus, isso influencia ele a fazer uma mitzvah. Ele vai estudar algo. Uma vez que ele sabe que Deus é grande, e ele sabe que a Torá é o intelecto de Deus, as mitzvot são a vontade de Deus, então esse saber dele o influencia a cumprir e a estudar justamente aquilo. Agora, a gente vai ver como funciona o processo para elevar uma mitzvah. Quer dizer, uma mitzvah não ficar aqui embaixo. E como o Benoni, mesmo aquele que não é super capacitado, um gênio, por assim dizer, como ele também consegue isso? E é interessante que às vezes, como se diz, a ignorância é uma bênção. Às vezes, o próprio fato da pessoa não saber pode ajudar ele a se elevar. Tem uma história muito bonita do Baal Shem Tov, que o Baal Shem Tov, ele fazia as refeições do Shabbat dele, e ele convidava tanto seus seguidores super, ultra mega Hassidim, e inteligentes, etc. Ele convidava também pessoas muito simples, judeus muito simples, que sabiam o beabá e olhe lá. E isso era na refeição da sexta-feira à noite, do Shabbat, meio-dia. Tem a terceira refeição, a Seudat Shlishit, que aí o Baal Shem Tov só convidava os seus discípulos, e esses simplórios ficavam dentro da sinagoga rezando. E uma vez, um dos Hassidim do Baal Shem Tov estava muito incomodado com o fato dele dar tanta atenção para pessoas simples. Sabe, nós estudamos Talmud e Kabbalah e tudo mais, e o senhor fica dando atenção para essas pessoas tão simples. O Baal Shem Tov ordenou que os alunos fizessem um círculo, um colocando as mãos no ombro do outro, fecharam o círculo. Quando o Baal Shem Tov colocou as mãos nos dois discípulos que estavam ao seu lado, todos eles começaram a escutar uma melodia muito, muito agradável, como se fosse cantada por anjos. E eles começaram a se maravilhar. Que delícia! E vozes melodiosas e harmoniosas, etc. Passou um tempinho, o Baal Shem Tov quebrou o círculo. Ele tirou as suas mãos. Falou, não, o que vocês acham do que escutaram? Eles falaram, com certeza escutamos anjos. O Rebbe falou, não. O que vocês escutaram são salmos que essas pessoas simples estão recitando na sinagoga aqui ao lado. Uma vez que eles não eram convidados à refeição do Baal Shem Tov, eles ficavam lá com o Teilim. E o que vocês escutaram é como se transforma o salmo deles perante Deus. Vocês escutaram como os anjos escutam isso. Então, a verdade é que com o sentimento da pessoa, ela consegue se elevar. Não necessariamente com o intelecto. Claro, como vimos também, o intelecto é fundamental. O que nós falamos na segunda regra, que a pessoa consegue meditar em Deus, como Deus é o único, e como todos deveriam se conectar com Ele, isso é algo intelectual, não é emocional. Mas ainda assim, essa história mostra pra gente o valor também daquelas pessoas que não têm capacidade em grandes meditações.
E é isso que dizem nossos sábios. Estou seguindo agora no próprio Tânia, na linha que começa com esse ponto preto. E é isso que dizem nossos sábios no Talmud, no Tratado de Kiddushin, que um bom pensamento, Deus une a ação. Ou seja, qual o significado simples dessa frase? Uma pessoa que ela tem uma boa kavaná, ele tem uma boa intenção, eu vou fazer uma mitzvah, mas acontece que ele não fez, por algum ones, como traduz ones, por algum empecilho, um obstáculo, aconteceu algo imprevisto e ele não conseguiu fazer a mitzvah. Deus considera aquele pensamento inicial que ele teve, aquela kavaná de fazer a mitzvah, como se ele a tivesse feito. Então lá em cima ele tem o crédito como se ele fez a mitzvah. Muito bonito isso. Mas não é essa interpretação que o Tânia vai trazer. E ele diz o seguinte: ora, se Deus quer considerar a ação como feita, o pensamento como se fosse ação, deveria dizer que Deus considera como se ele tivesse feito. Não é essa a frase. A frase diz que um bom pensamento, Deus une a ação. E não considera como se tivesse feito. O que quer dizer isso? Então, para explicar, o Tânia vai primeiro explicar como um tzadik faz, ou como um Benoni, daqueles super capacitados, conseguem fazer. Ele diz o seguinte: existe um sentimento de Hilul Rimo, que é uma paixão, podemos dizer, quando a pessoa tem aquele amor e temor revelado no coração de uma forma muito forte. Então, ele cumpre uma mitzvah com aquele sentimento, aquela mitzvah sobe, se eleva com asas. Está escrito que o amor é a asa direita, o temor é a asa esquerda. Quando a pessoa faz uma mitzvah com aquela vontade, com aquele amor, então a mitzvah se eleva. Que nem Red Bull, te dá asas. Certo? A Kabbalah do Red Bull aqui. Então a pessoa, quando ela tem intenção, ele consegue dar asas às suas ações e ao seu estudo. Então, quando ele tem esse sentimento, ele tem dois ganhos. O primeiro ganho é que a mitzvah dele não é fria. Quando eu sei por que eu estou fazendo, quando eu cumpro uma mitzvah, um preceito divino, porque eu amo Deus e porque eu temo Deus, então é algo vibrante. É uma mitzvah que tem um sentido por trás daquilo. Isso é a primeira vantagem. Então, por que é necessário esse amor e temor? Eu fiz a mitzvah. Eu fiz o que eu tenho que fazer. Por que o meu sentimento é importante? Ele diz que alev gam ken chumri. O coração é um órgão, é físico, certo? Assim como todos os outros órgãos. Mas o coração ele é mais íntimo, ele tem mais vitalidade. O que ele quer dizer com isso é o seguinte: eu tenho um sentimento, mas eu não faço nada com aquele sentimento, então o sentimento não pega no mundo físico. E vice-versa. Se eu faço algo físico, mas sem sentimento nenhum, não tem o seu valor, digamos, mas não se eleva. Por que eu preciso ter o sentimento? Porque apesar do coração, que é de onde eu sinto as coisas, apesar do coração ser um órgão físico, ele tem conexão com o espiritual. Esse meu amor e temor, se eles são intensos, vão fazer o que com o meu coração? Ele vai palpitar mais rápido? Vai bater mais rápido? Ou quando eu tiver temor, eu vou sentir, no meu coração físico eu sinto isso. Um frio na espinha, por assim dizer. Isso vem tudo do coração. Então, apesar do coração ser um órgão físico, ele conecta espiritual e mundano no meu corpo, nas minhas ações. Então, o coração é o memutzá, é o intermediário para eu conseguir trazer meus sentimentos para a minha ação. E aqui ele traz uma comparação muito interessante com o sangue. Por que o sangue é tão importante? Ele diz que o sangue também tem esse mesmo sentido. Claro, o sangue ele gira o corpo por conta do coração, mas quando a gente pensa que diz que a alma está no sangue, por que justamente no sangue? O cérebro também tem a alma divina que habita lá, mas o sangue ele é considerado o mais espiritual do físico. Dentro de tudo que eu tenho no meu corpo, o que é mais espiritual é o sangue. E por isso ele tem um calor próprio. O sangue é quente. Ele diz que essa quentura do sangue vem do lado espiritual dele. É diferente de todo o resto do corpo. O que aquece todo o meu corpo é o sangue.
que acontece quando o sangue para, Deus nos livre de chegar aos dedos, ele começa a ficar gelado, azulado. Então o sangue, igual o coração, é o que conecta a alma com o corpo. E por isso Deus nos livre, a pessoa que perde o seu sangue, a alma também se esvai do corpo. Então, por conta do coração, ser onde eu sinto o meu amor e meu temor por Deus, se eles são realmente intensos, são revelados, a gente falou que isso é um nível muito elevado, por isso eu consigo permear nas minhas ações esse sentimento, isso é através do coração. Isso traz asas, como a gente falou, para todas as minhas ações. A gente vê como o sentimento, ele afeta a vida da pessoa, não é uma bobagem. Às vezes a gente fala para a pessoa, a gente invalida o sentimento de alguém, fala, isso que você está sentindo é tolice, está com medo de nada. É muito perigoso isso, porque a pessoa está vivendo uma realidade com aquele sentimento. O sentimento transforma. Por isso que a Hassidut demanda a cabeça, o intelecto, comandar os sentimentos. Porque senão a gente vira uma coisa desenfreada. Mas ainda assim, o sentimento, se bem usado, ele afeta a nossa realidade. Como, por exemplo, a gente lê do nosso patriarca Yaakov. A Torá diz que ele teve que trabalhar 7 anos para se casar com a Rachel. E o que a Torá fala que para o Yaakov, aquilo eram como poucos dias, pelo seu amor por Rachel. Então o sentimento dele alterou a realidade. Nós, se tivermos que trabalhar 7 anos, a gente vai sentir cada dia. Por isso se diz que a pessoa tem que trabalhar com o que ela gosta. E ela nunca vai trabalhar um dia na vida, porque ela se sente bem. Agora, uma pessoa, quando ela está trabalhando por algo sublime, ele não sente aquele tempo passando. Alterou a realidade, o mundo daquela pessoa. Isso é no nível do Benoni, aquele super capacitado, ou do Tzadik, ele que é completo já. Agora, o que fazemos com o Benoni que não chegou nesse nível? Nós falamos que ele tem que só meditar, que Deus é tudo e que tudo se deve a Deus. Certo? Isso que a gente falou é a segunda regra. Aqui ele vai explicar como funciona isso. Mas, esse amor que vem através da meditação do coração, ele é muito alheio à ação. Vamos concordar em uma coisa. O que a pessoa entende não quer dizer que ela sente e não quer dizer que ela vai cumprir. Quantos médicos a gente sabe que fumam? Ele não sabe que fumar faz mal? Ele sabe melhor do que todo mundo. E ainda assim ele fuma. Por quê? Porque o conhecimento dele está muito alheio às suas ações. Isso vale com todo mundo. Cada um tem o seu pecadinho, por assim dizer, ou sua transgressão, como me falaram para usar, é mais suave do que pecado, que a gente sabe, eu tenho essa transgressão, eu não deveria. Se você sabe por que você faz. Como as crianças, a gente vira e mexe, as crianças fazendo coisas que não devem. Você sabe que não pode, sabe? Hoje, uma criança me desobedeceu 3 vezes no recreio. Falei, não pode correr aqui onde tem crianças menores. Ele foi lá e correu. Segunda vez, eu chamei ele. Falei, meu querido, Tyler Kinder, me diz uma coisa. Você sabe que não pode, né? Sei. Você viu que eu te falei que não pode, né? Vi. Então, senta aqui. Se acalma um pouquinho. Essa foi a punição. Ficar sentado 2 minutos. Eu ganhei dessa vez. Vamos ver no recreio de amanhã. Então, o que acontece? Ele sabe. Saber não afeta o fazer. É por isso que a gente falou que tem que ter dat, que é a transmissão entre saber e sentir. Então, a verdade é o que uma pessoa sabe na cabeça, o que ele está oculto no coração, é muito longe da sua ação. Então, como funciona o que a gente falou na primeira frase, de que Deus conecta tudo? A realidade é que é impossível esse tipo de conhecimento se investir nas suas ações, na ação da mitzvah, para que isso faça se elevar. Só o fato de eu saber que Deus é tudo, se isso não me traz amor e temor a Deus, não vai afetar a minha mitzvah. Então por que sim afeta? A gente falou, a segunda regra é que se ele faz baseado nesse pensamento, a mitzvah dele se eleva. Por que afeta? Tânia diz, o que Deus faz é que ele pega esse pensamento, que a gente falou, o pensamento bom, Deus une com a ação, quer dizer, eu tenho bom pensamento, eu tenho um pensamento voltado a Deus, não é o super, mas ele é bom, e eu tenho a minha ação,
Deus faz o seguinte, ele mistura os dois. Na sua bondade, ele não quer me deixar com uma mitzvah seca. A mitzvah foi feita por mim de forma seca. Eu não tenho grandes emoções por Deus. É muito difícil ter esse tipo de sentimento. Eu não tenho, mas eu cumpri a mitzvah porque eu sei que o Deus Todo-Poderoso quer que eu faça isso. Eu fiz uma boa ação porque eu sei que é essa vontade divina. Então Deus pega esse sentimento, esse pensamento, e ele une com a minha ação. Como se fosse algo feito com muito amor. E aí, ele coloca dentro dessa ação, entre parênteses, quer dizer, entre parênteses eu me adiantei um pouquinho, mas ele explica o seguinte, e esse pensamento que eu tive é chamado de um bom pensamento, não é chamado de paixão, ou temor. Não tem essa característica porque é intelectual, mas ainda assim é o suficiente é o material suficiente para Deus usar aquilo. Deus, quando ordenou as mitzvot, boas ações, etc., por que ele quer isso? Porque dentro de cada coisa física tem uma luz, faísca divina. Já falamos bastante que fazer mitzvah é revelar isso. O que Deus quer é revelar essa luz. Pois bem, se eu faço uma ação sem pensamento nenhum, sem vontade nenhuma, até contra a minha vontade, supostamente, teoricamente, eu não consigo revelar a luz que está lá dentro. Mas eu preciso. O que quer dizer revelar a luz? A luz não se revela aqui embaixo. A luz se revela em mundos onde a luz é mais revelada, é propícia para revelar. O nosso mundo, até a vinda de Mashiach, não tem luz nenhuma. Nós falamos dos 4 mundos, que o primeiro Atzilut é pura luz, depois tem Briá e Yetzirá, nós estamos em Asiá. Aqui não tem luz nenhuma. Alma de Shikra é o mundo da mentira. Aqui não revela. Mas o que Deus quer com nossa ação e boa intenção, que essa mitzvah saia daqui de baixo e se eleve a um nível que ela possa se revelar. Então, quando Deus mistura o meu pensamento que eu tive com a minha ação, ele pode elevar aquilo até o mundo de Briá, que é o segundo mundo. O primeiro mundo a gente não vai nem abordar agora, bem mais para frente o Tânia vai mostrar como se alcança, quer dizer, na teoria, mas o Briá é o mais alto que a gente consegue imaginar agora. Deus ele faz isso. Por quê? Porque lá é o lugar onde sobe a Torá e as mitzvot feitas com paixão. Com o coração revelado. Com a paixão revelada no coração. Então, se eu tenho muita paixão, eu consigo elevar minha Torá e minha mitzvah até o mundo de Briá. Mas, mesmo sem essa mistura que Deus faz, ainda assim, somente com o intelecto, aquela ideia que nós falamos, já é o suficiente para, pelo menos, a mitzvah decolar desse mundo. Isso ele vai explicar mais no capítulo 39. Estamos mais distantes. Mas o que o Tânia traz aqui é para o Benoni. Nós estamos aprendendo como ser um Benoni. Como não ter tentações. Ou melhor, como lutar contra as tentações. A tal ponto de que se torne algo automático, que é óbvio que eu não vou pecar. E aí eu preciso saber o que eu estou fazendo realmente importa? Faz diferença se eu penso no que eu vou fazer ou não? Faz diferença a minha intenção? Como diz o provérbio popular de que boas intenções o inferno está cheio? Não é verdade. Se a pessoa ela tem uma boa intenção, tanto pela interpretação simples do versículo, que fala que se a pessoa realmente intencionava fazer algo bom, a Hashem considera como feito, mas também se eu intenciono fazer algo e eu faço aquilo, Deus usa esses dois ingredientes e realmente faz a nossa mitzvah se elevar. Então a próxima vez que eu for fazer uma mitzvah, seja ela qual for, colocar 10 centavos numa tzedakah, ou falar uma boa palavra para alguém, ou me segurar e não falar algo ruim de alguém, que também é algo bem complexo, eu sei que Deus está pegando essa minha ação e elevando isso. Quando é uma mitzvah proibitiva, não violar uma mitzvah da Torá, aí o que eu faço é realmente eu tiro a sujeira desse mundo. Eu começo a revelar esse mundo, mas isso é algo que a gente vai abordar bem mais para frente. Então esse foi o 16º capítulo, que mostrou como nossas ações realmente valem e como não fica algo aqui. Quantas pessoas não perguntam, eu sou tão pequeno, num mundo tão grande, num universo, uma galáxia tão gigantesca, eu faço uma ação e isso vale? Sim. Porque a gente não está falando do mundo físico.
quando eu fiz uma boa ação, quando estamos estudando o Torá agora, estamos alcançando algo muito mais elevado do que a nossa percepção. E o Tânia veio para mostrar isso para a gente, para dar um estímulo. Faça uma mitzvah, porque você nem imagina os altíssimos níveis que podemos alcançar.